Ora, boa tarde a todos. Coube-me a mim hoje apresentar o tema, conforme podem ver ali no projetor, que é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É a liberdade de escolha que nós temos para tomar as nossas decisões. E utiliza-se o pensamento para fazer a decisão e a nossa vontade sela essa decisão. E esta questão é uma questão muito antiga, que atravessa toda a história da humanidade, para tentar descobrir se realmente existe ou não livre-arbítrio, se as pessoas têm ou não livre-arbítrio. Era uma questão primeiro, sobretudo, da filosofia, mas com o avanço da ciência estende-se a outras áreas, como a física ou a neurologia. Em filosofia existem três posições que são as mais convencionais. Temos primeiro o determinismo, que é uma tese segundo a qual as ações humanas são determinadas por causas passadas. Ou seja, qualquer ação que a gente faça já estava previamente determinada, não havendo nada que nós possamos fazer para poder evitá-lo. Com um exemplo, se eu tiver uma cesta de frutas e decidir retirar uma, e eu acabar por retirar uma maçã, já estava decidido assim, sendo impossível fazer diferente. Esta visão assenta-se muito num pressuposto da ciência que diz que todo o efeito tem uma causa, que é a base da ciência atual. Ou seja, todo este raciocínio leva à conclusão que eles negam a existência do livre-arbítrio. Não existe o livre-arbítrio para as pessoas que pensam desta forma. Por outro lado, temos o libertismo, que é a posição completamente oposta e que afirma que todas as nossas ações são livres e as escolhas dependem simplesmente da nossa vontade. Voltando ao exemplo anterior, com a cesta de frutas, podíamos escolher qualquer fruta, uma maçã, uma pera, uma banana, uma ameixa, qualquer uma. Bastava-me eu apenas decidir, vou escolher uma, ou não, vou escolher a outra. E assim se passa o processo. E esta ideia está muito ligada à ideia de senso comum, que somos livres. Não é preciso estarmos muito tempo a pensar. Nós, quando estamos a decidir, temos a sensação de que somos livres e que podemos optar por uma ou por outra. Aliás, se começarmos a pensar que não somos livres, isso começa a causar alguma confusão e tendemos a deixar essa ideia de lado. E assim, esta teoria aceita o livre-arbítrio. Existe uma terceira, que concilia as duas teorias anteriores. Consegue conciliar a ideia de que toda ação, todo o efeito é provocado por uma causa e, no entanto, que somos livres. E esta ideia chama-se o compatibilismo ou determinismo moderado. No entanto, nesta teoria, o livre-arbítrio não é uma característica do ser humano. Depende apenas das ações que temos à nossa frente. Por exemplo, se voltarmos ao exemplo das frutas, existe uma situação onde nada nos impede de escolher uma fruta qualquer, e nessa ação existe o livre-arbítrio. Mas se, por exemplo, imaginarmos numa situação em que, por indicação médica, não podemos comer nenhuma fruta para lá de uma maçã, como existe esta condicionante, a nossa ação não é livre, porque é restringida por algo externo a nós. Junto com a questão do livre-arbítrio, na filosofia existe uma questão que é paralela e relacionada, que é a questão da responsabilidade moral. E todas as três teorias estão de acordo com esta questão. Dizem que para um indivíduo poder ser responsabilizado moralmente, é necessário que haja liberdade. Ou seja, só faz sentido culpar alguém de algo se ele podia ser capaz de fazer diferente, de escolher diferente. E por isso, deterministas acreditam que as pessoas não são culpadas pelos seus atos, mas os libertistas, sim, porque têm livre-arbítrio, então podiam escolher fazer uma coisa ou outra. Em relação ao espiritismo, ele não concorda a 100% com nenhuma destas teorias.
o livre-arbítrio é uma característica de cada espírito, que é dado por Deus quando somos criados, no início da jornada, simples e ignorantes, juntamente com a consciência, onde estão inscritas as leis de Deus. E o livre-arbítrio nos permite, a qualquer momento, escolher por um caminho ou por outro, dependendo apenas daquilo que nós pretendermos fazer. Sabemos também que as situações da nossa vida são consequências de causas anteriores, sendo essas causas as nossas próprias ações. No entanto, o facto dos efeitos terem causas não limita em nada o facto de nós podermos decidir sobre esses efeitos, sobre essas situações. Quando estamos desencarnados e pretendemos voltar ao mundo material, é feito um planeamento de toda a nossa vida. É um plano que contém linhas gerais, não é definitivo, mas tem algumas ideias, algumas situações daquilo que vamos passar. E assim, essas situações muitas vezes aparecem com o intuito de aprender, o intuito de evoluir. Ou seja, muito daquilo pelo qual passamos já vinha planeado do passado. Como eu também já disse, não é fixo e sofre alterações, dependendo de como andarmos, dependendo do que andarmos aqui a fazer, de como nos comportarmos. Pode sofrer melhoramentos ou ir para pior. Assim, apesar das situações poderem já estar definidas, depende apenas de nós podermos escolher fazer de uma certa maneira ou de outra diferente, dependendo apenas da nossa vontade. E o Espiritismo também concorda com a ideia da liberdade ser necessária para a responsabilização moral, porque nós somos livres e podemos fazer conforme quisermos, quer seja bom, quer seja mau. E essa liberdade responsabiliza a 100% os indivíduos pelas ações que fazem. E esta liberdade aplica-se em qualquer situação, mesmo naquelas em que somos coagidos a fazer aquilo que querem que nós façamos. Nessas situações, continuamos a ser responsáveis por aquilo que fazemos, independentemente do grau de restrição que nos impõem, visto que, decididamente, podíamos ter feito de outra maneira, apesar das consequências. No entanto, o facto de sermos coagidos diminui o grau de responsabilidade. Se nos obrigam a fazer algo mal, diminui-nos a responsabilidade da má ação. Caso seja boa, também diminui o mérito da boa ação realizada. Nos casos em que nos obrigam a fazer algo mal, a pessoa que nos obriga também é responsabilizada pela ação cometida e sofre as consequências disso também. Já vimos no que consiste o livre-arbítrio, que nos permite que possamos escolher livremente aquilo que pretendemos fazer. No entanto, como já vimos, as ações têm consequências e essas consequências dependem do caminho que escolhemos. As consequências não são distribuídas aleatoriamente, mas têm um fundamento racional e constante no tempo. É a lei de causa e efeito, ou de ação-reação, que nos diz que, conforme a atitude que tomarmos, vamos receber efeitos semelhantes aos que praticamos. Assim, se praticarmos boas ações, vamos receber bons resultados, mas se praticarmos más ações, vamos recolher maus resultados. Deste modo, a liberdade não é isenta de responsabilidades, visto que más decisões trarão certamente más experiências no futuro. O apóstolo São Paulo afirmou na sua primeira carta aos Coríntios que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O que diz que a liberdade leva à responsabilidade e que existem decisões que trazem consequências que não desejamos ou não queremos para a nossa vida. Por isso, na hora de decidir, todos devemos refletir sobre o que realmente pretendemos,
fazer diante daquilo que nos aparece à frente. Para tal, torna necessário parar para poder refletir, analisar todas as opções possíveis e, sobretudo, as consequências das nossas ações. Se mesmo assim não conseguirmos encontrar um caminho claro, se tivermos dúvidas entre 2 ou mais caminhos distintos, podemos relembrar uma frase deixada por Jesus: faz aos outros aquilo que gostarias que te fizessem a ti. Se nos colocarmos no lugar do outro, teremos uma maior clareza daquilo que configura ou não uma boa ação, visto que somos mais exigentes com os outros do que connosco. Mas a frase de Paulo contém outro aspecto interessante do livre-arbítrio, quando diz que tudo nos é lícito. Não existe nenhum espírito, quer esteja encarnado ou desencarnado, que seja capaz de dominar ou controlar completamente a nossa vontade. Sendo verdade que os espíritos podem influenciar de modo a que se escolha por um ou outro caminho, seja este bom ou mau, e isto depende da vontade de cada espírito, a decisão final é sempre nossa. E não existe ninguém capaz de alterar essa situação. Para além dos espíritos não conseguirem interferir, também Deus escolhe não interferir com o nosso livre-arbítrio, deixando-nos fazer as nossas escolhas livremente. E este facto levanta uma questão. Não seria no melhor interesse de Deus que suas criaturas evoluíssem o mais rapidamente possível, mesmo que isso implicasse manobrar a nossa vontade de modo a fazermos frequentemente ou sempre as decisões corretas? Na verdade, se fizermos uma boa escolha devido a uma forte pressão externa, isso geralmente não implica progresso. Ou seja, progresso zero. No entanto, o Pai pretende que façamos o nosso caminho o mais rápido possível, visto que não deseja que nenhum dos seus filhos sofra. E quanto maior a jornada, maior o sofrimento, pois tanto maior é o tempo de evolução, quantos mais erros forem cometidos. Ora, vejamos um exemplo. Se um pai descascar uma maçã todos os dias para o seu filho, o filho estará capacitado para descascar a maçã no dia seguinte sem a ajuda do pai? A resposta é provavelmente não. A observação geralmente não é suficiente para a criatura aprender, pelo que terá de experimentar cortar a maçã várias vezes, até que o consiga fazer com alguma destreza. Também nós, como espíritos com grande margem de evolução, normalmente não basta a observação de algo para que o possamos aprender, tendo mesmo que experimentar e tentar para poder aprender. Na grande maioria dos casos, é necessário o experimento para que possamos aprender. No caso do conhecimento, refere-se a demonstrações ou aplicações práticas do ensino que pretendemos. Ou a nível moral, são as dificuldades da vida, as dores que nos alertam para as coisas que não devemos fazer, para aprendermos o que está correto. Utilizando a questão anterior, podemos colocar uma até mais radical. Não seria melhor que Deus nos criasse logo como seres perfeitos, em vez de simples e ignorantes, visto que nunca erraríamos? De certa forma, se fôssemos todos perfeitos, todos os problemas que atualmente enfrentamos não existiriam nesse mundo de seres perfeitos. No entanto, que mérito teria uma pessoa a que tudo lhe é dado? Tal como a criança que recebe a maçã descascada do pai, não tem mérito nenhum na ação de descascar a fruta. Se todos os nossos atributos nos fossem concedidos de bandeja por Deus, não teríamos mérito em sermos quem fôssemos, pois não teríamos realmente aprendido nada ou realizado qualquer esforço para aprender. Apesar do livre-arbítrio ser uma ferramenta essencial dos espíritos que chegaram à fase de homens, nos estágios iniciais da evolução, a consciência e o livre-arbítrio estão dormentes no nosso ser, enquanto vamos passando pelos reinos mais baixos da evolução, o mineral, o vegetal, o animal. A evolução dá-se de forma automática, aprende-se através da experimentação,
e são guiados pelos instintos, que alguns de nós, que nós enquanto humanos ainda temos, alguns desses instintos, como o da conservação, o da reprodução e o medo, que são essenciais à sobrevivência dessas espécies, vão se perdendo à medida que vamos evoluindo e dão lugar aos sentimentos. No reino nominal, o homem, a consciência e o livre-arbítrio do homem, que estavam adormecidos, fazem-se notar quando este desenvolve o seu raciocínio. E à medida que vamos evoluindo, vamos passando a fazer escolhas mais informadas, fazendo melhor uso do livre-arbítrio. E a nossa consciência passa a ser mais clara, pois vamos tendo uma melhor compreensão das leis de Deus. Fazendo um apanhado de tudo o que foi dito, o livre-arbítrio é um instrumento dado por Deus, que nos permite fazer as nossas escolhas livremente. No entanto, nem todas as escolhas possíveis são boas. Algumas são más e trarão coisas negativas para o nosso futuro, de acordo com a lei de causa e efeito. Por isso, torna-se necessário que reflitamos sobre as nossas ações passadas, de modo a tirar as conclusões necessárias para evitar erros semelhantes no futuro. E também sobre as decisões presentes, de modo a escolhermos o melhor caminho para o futuro. Se tivermos dificuldades em decidir, devemos sempre pedir ajuda a pessoas mais próximas, ou aos espíritos de luz, para que nos possam ajudar a escolher o melhor caminho. E agradeço por este momento em que eu estive aqui.